Os cientistas queriam achar evidências de que o corpo de Jesus foi realmente enterrado naquele sepulcro. Quando removeram uma laje de mármore pela primeira vez em centenas e centenas de anos, havia sobre ela uma descoberta nunca vista antes. Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a abertura do sepulcro de Jesus e de uma descoberta que vai impressionar. E se você é como eu, gosta de assuntos atuais relacionados na Bíblia, se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Segundo o Novo Testamento, o túmulo de Jesus foi construído próximo ao lugar de sua crucificação. A estrutura foi feita para cercar tanto seu corpo quanto a cruz em que ele morreu. Ali foi feita a primeira igreja do Santo Sepulcro, onde foi construída a edícula, que é o santuário, uma pequena capela ou edifício religioso que guarda o túmulo de Jesus. Comente aqui para mim se você já conhecia edícula. Os monges franciscanos selaram o local do sepultamento em 1555, a fim de preservar o local e para evitar que os peregrinos ansiosos tocassem a verdadeira rocha onde o corpo de Jesus uma vez se sentou. Os monges instalaram uma laje de mármore sobre o sepultamento de calcário. Os arqueólogos quiseram escavar mais dentro do sepultamento para ver se havia alguma prova arqueológica de que realmente o corpo de Jesus esteve uma vez lá. Mas havia muitos poderes. Uma restauração moderna da Igreja do Santo Sepulcro já devia ter sido feita há vários séculos atrás, mas implementar mudanças importantes dos locais santos cristãos é muito difícil, porque havia três grandes denominações cristãs: a Católica Romana, a Armênia Apostólica e Ortodoxa Grega. Compartilham a custódia da igreja e nem sempre eles concordavam entre si. No ano de 1947, durante o domínio colonial britânico, foi colocado um andaime de ferro ao redor da edícula, estilo otomano, para evitar que ele se desmoronasse até o chão. Depois veio um projeto em 2016 para ajudar a preservar esse local tradicional do túmulo de Jesus, realizada por uma equipe de cientistas da Universidade de Atenas. Esta restauração incluiria também uma escavação arqueológica do túmulo de Jesus. Esperava-se que eles revelassem seu conteúdo mais íntimo. A principal pergunta que os cientistas estavam procurando responder: se o túmulo atual na igreja do Santo Sepulcro, se realmente era o lugar de descanso final de Jesus Cristo. Mas nem tudo estava claro até então. Séculos de guerras e desastres naturais fizeram com que os cientistas suspeitassem muito que a edícula realmente tivesse o túmulo de Jesus. Algumas décadas após sua morte, Jerusalém foi completamente destruída durante a Primeira Guerra entre judeus e romanos. Para complicar ainda mais a situação, apesar do que está escrito, há apenas provas físicas de duas crucificações realizadas pelos romanos durante o tempo de Jesus. Uma foi encontrada perto de Jerusalém em 1968 e a outra na Itália em 2018.
A partir de escavações realizadas na igreja durante os anos 70, os pesquisadores puderam determinar que a estrutura do Santo Sepulcro foi construída de forma a encobrir a religião dominante que havia chegado antes do cristianismo. O líder da escavação nos anos 70, um padre arqueológico franciscano chamado Virgílio Cânio Corbo, supôs que o recinto da igreja estaria aproximadamente no mesmo lugar que estava na época de Hadrian. Isso significava que a localização da edícula não teria mudado desde o século II depois de Cristo. Embora a hipótese de Gorbo tenha sido contestada, felizmente mais evidências surgiram para apoiar ainda mais a afirmação de que este era de fato o lugar do túmulo de Jesus. Escavações adicionais realizadas durante o século XX revelaram descobertas revolucionárias na Igreja do Santo Sepulcro. Isso incluiu vários túmulos de pedra e uma antiga pedreira de calcário que se pensava ser o resto da primeira igreja de Constantino de 326. Uma descrição que sustenta o que foi dado na Bíblia. Esses achados lançam uma luz importante sobre a atual localização aceita do túmulo de Jesus. Outra questão chave é se o local existente teria estado ou não dentro dos muros de Jerusalém durante o tempo da morte de Jesus. Essa é uma dúvida que surgiu. Segundo a própria Bíblia, é dito que Jesus Cristo foi enterrado fora dos muros da cidade, mas a igreja e a tumba atuais estão dentro dos muros da cidade velha de Jerusalém. Mas mais descoberta provaram que a igreja teria estado fora da cidade durante o tempo imediatamente após a morte de Jesus, e os muros se expandiram depois. Até agora, muita coisa estava se alinhando. Não saia desse vídeo que vocês vão se surpreender com o que acharam no sepulcro de Jesus. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Estas descobertas mais recentes que foram feitas foram levadas em consideração quando os monges de Santo Sepulcro tomaram a decisão de permitir que a equipe de Atenas começasse os trabalhos de restauração. Com a promessa da equipe de que a estrutura existente não seria alterada, a aprovação foi dada. O trabalho já estava pronto para começar, e com ele uma oportunidade única de ver o interior do túmulo de Jesus. A equipe levou 10 meses para completar as restaurações no exterior da edícula. Com cuidado, eles removeram o molde e os danos causados pela água e também inseriram modernos parafusos para reforçar as paredes e as fundações. Isso garantiu que a estrutura seria sólida por pelo menos mais alguns séculos, mas a equipe de pesquisadores guardou a melhor parte do projeto para o fim. Finalmente, a equipe estava prestes a movê-la pela primeira vez desde que ela foi colocada lá em meados do século. Foi um momento de descoberta que o cientista e os monges esperavam por toda a sua vida. Em 25 e 26 de outubro de 2016, a equipe trabalhou na Igreja de Santo Sepulcro por 70 horas seguidas para remover a laje de mármore, tendo cuidado extra de não danificar nenhuma parte da câmara funerária ao redor.
Quando finalmente a mármore foi levantada, a equipe viu algo que não estava esperando. Ficou curioso? Então continue nesse vídeo que você vai entender o que acharam no túmulo de Jesus. Debaixo da mármore havia várias camadas de sujeira e destrito que se acumularam durante literalmente milhares de anos. Era a primeira vez que os humanos tinham colocado os olhos na parte mais profunda da câmera. Eles fizeram uma nova descoberta chocante. Na superfície da mármore cinza, a equipe viu algo em que não podia acreditar. Havia uma bela cruz cravada no centro da pedra. Esta segunda placa de mármore, há muito escondida, foi um mistério que colocou os historiadores em uma busca frenética por respostas. Alguns especulavam que a cruz foi colocada ali durante o tempo das Cruzadas, uma marca duradoura de uma de suas conquistas da Cidade Santa. Alguns pensavam que poderia ter sido resultado de um ataque dos conquistadores árabes, mesmo antes das Cruzadas, cerca de 1009. Ainda assim, outros sugeriam que poderia ser ainda mais antiga. Apesar da miríade de teorias, havia uma coisa em que a equipe concordava. O mármore recém-descoberto tinha que ser pelo menos tão velho quanto as paredes que a rodeavam, o que faria com que tivesse no mínimo 500 anos. Mas havia alguma maneira de saber a sua idade. A equipe de escavação de 2016 utilizou um processo chamado luminescência estimulada óptica para determinar quando o material que foi coletado foi exposto à luz pela última vez. Isso forneceria as provas científicas para provar a data exata da câmera. Após quase um ano, os resultados chegaram. Apesar das evidências anteriores que ligavam a câmera no período dos romanos antes de se tornarem cristãos, os testes mais recentes provaram que a laje de sepultamento e a cobertura oculta foram impostos pela última vez durante o quarto século. Esse foi o mesmo período de tempo em que a primeira igreja de Santo Sepulcro foi construída por Constantino. Mais descobertas poderiam fornecer um registro arqueológico convincente ao longo de toda a profundidade da câmera. Mais descobertas poderiam fornecer um registro arqueológico convincente ao longo de toda a profundidade da câmera. A análise da argamassa retirada da parede sul do túmulo colaborou com a data da laje de mármore e da tampa. Para a equipe de Atenas e para os monges que tiveram a oportunidade de supervisionar a obra, esta foi uma notícia positivamente eletrizante. Com a restauração concluída, é improvável que a placa de mármore e a câmara funerária sejam abertas novamente a qualquer momento. Os resultados da escavação revelarão novos fatos que mudarão para sempre a maneira como as pessoas em todo o mundo veem o local mais sagrado do cristianismo. O ponto repercutiu bastante. Mesmo alguns dos maiores críticos da arqueologia sobre a autenticidade do local do túmulo de Jesus tiveram uma mudança de opinião a respeito das recentes descobertas, uma vez que elas trazem fatos bem relevantes. Embora possa não haver provas concretas de que o corpo de Jesus foi realmente enterrado diretamente lá, embora o mundo
protestante e muitos arqueólogos acreditam que o local real estava fora da cidade velha, em um lugar chamado Túmulo do Jardim, a descoberta das escavações de 2016 convenceram mais do que alguns poucos especialistas. Sem dúvidas, arqueólogos e buscadores de verdades históricas continuarão a fazer descobertas revolucionárias que desvendam novas verdades sobre a história física por trás das histórias na Bíblia. Mas, para os verdadeiros crentes, descoberta como a feita pela equipe de Atenas não tem muita importância. Os visitantes verão inúmeros peregrinos se alegrando, chorando, abençoando seus filhos, experimentando sua própria forma de epifanias religiosas. Para eles e para nós cristãos, a autenticidade dos locais é inabalável e as respostas que buscamos estão simplesmente em nossa fé, na nossa crença. Nós cristãos não precisamos de pesquisa para saber da realidade de Jesus Cristo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.